Olá, sejam muito bem-vindos ao Y News, eu sou o Gregório e hoje a gente tem um vídeo super especial na semana de aniversário da princesa Diana, né? Se ela estivesse viva, ela estaria completando hoje 59 anos. E hoje é um vídeo ainda mais especial porque a gente tem um participante aqui muito ilustre, essa pessoa que já foi muito curiosa na internet. Breno Moreru, é Moreru? Fala. Exatamente, esse sobrenome importadíssimo. Do Brasil mesmo. Nipo português. Exatamente. Olá, eu sou o Breno. Eu já tô na internet aqui já faz um tempo e agora eu tenho um canal só meu pra falar de tretas também. Especialmente tretas gringas. E hoje... O Breno que é um especialista em Kendall, Kylie, outras Kardashians, Jenners. Tem barraco, tudo tem que treta, eu tô lá comentando. Tem essa pessoa, essa ex-pessoa curiosa. Vocês vão entender por que ele é uma ex-pessoa curiosa. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Participe também do nosso Apoia-se, né? Entre lá pro nosso clube de assinaturas. Participe também do canal do Breno, tá aqui na descrição. Vai estar no final do vídeo também para você ir lá e se inscrever. E é isso, vamos pro vídeo. A princesa Diana estaria completando 59 anos de idade nessa semana se não tivesse falecido no misterioso acidente lá em 1997, com apenas 36 anos de idade. Mais de 20 anos depois, esse fatídico acidente voltou a ser assunto, pois o site Anonymous teria aí supostamente, vazado informações que jogaram ainda mais lenha nessa fogueira sobre os muitos mistérios em torno do fim da princesa Diana. O que é verdade e o que é mentira, a gente vai desvendar aqui agora. Então, Breno, o que é o Anonymous? Você quer explicar aí? Olha, o Anonymous é um grupo de hackers e assim, eu tava aqui, acho que foi num domingo, no pico das manifestações do George Floyd lá nos Estados Unidos, né, com todo o movimento do Black Lives Matter. E aí, eles começaram a vazar um monte de informações sobre o departamento de polícia e uma delas foi sobre a morte, né, da princesa Diana, que teria sido planejada pela família real. A forma como tudo aconteceu, né, assim, abre margem para muitas interpretações. E aí começaram a aparecer outros relatos também, outros depoimentos, aí ficou todo mundo assim, né? É o que a gente diz, assim, se fosse uma família super legal, super de boas, que tivesse apoiado, né, a Diana desde o começo, mas sempre teve um ranço ali meio que mútuo entre todo mundo. E aí, depois que apareceram, né, depois que apareceu ainda mais informação do Anonymous, ficou ainda pior. Foi do Anonymous que apareceu o MI6, não foi a teoria do MI6? O pior é que essa teoria não é verdade, ela já tá circulando há muito tempo. O que eles fizeram foi, tipo, reciclar essa notícia, só embrulharam num papel de presente todo baseado na polêmica, só pra, tipo assim, jogar ali naquele momento que tava todo mundo com os nervos à flor da pele, né? Na verdade apareceram várias outras notícias assim que não tinha meio nada a ver também. Tipo a história lá do Michael Jackson, que ele tava congelado, né? Umas coisas meio... É aquilo, né? Tem pessoal que faz o trabalho sério deles lá, né? Que é o de expor todo mundo. Até onde é sério também, não sei. Mas tudo bem. Vamos dizer que é sério. Então, e tem o pessoal aí que entra na farra no meio de todo mundo, né? E aí a gente tem que ficar aí. Não sabe até onde é verdade e até onde é mentira. Teoria já não é uma coisa que a gente pode colocar a mão no fogo. Ainda mais quando vem de uns sites assim. Bom, de lá pra cá tem tido vários picos nas pesquisas, né, sobre todas essas teorias e algumas das evidências assim que mais aparecem, né, que mais deixa a gente assim pensando que tem angu aí tem caroço no angu ou angu no caroço? Caroço no angu. Caroço no angu. Eu sou um péssimo mineiro. Tem caroço nesse angu. E assim, algumas evidências saíram até da própria princesa Diana, né? Ela tem uma série de vídeos lá que ela fez com um instrutor dela, que acabaram depois sendo divulgados, onde ela falava, né, que a monarquia mesmo nunca gostou muito dela, ela sempre teve... As pessoas, né, o público lá, os cidadãos lá do Reino Unido sempre gostaram muito dela. E talvez isso meio que, né, a monarquia já não olhava isso com muito bons olhos, porque meio que tirava porque ela era meio que um anexo da monarquia, né? O certo seria as pessoas sentirem isso pelo Charles, e não por ela. Ela tava ganhando muito protagonismo, sem precisar ser necessariamente, tipo, da família real, porque ela já tava até divorciada na época.
E aí também teve aquele caso lá que ela teve uma affair, né, com um dos guarda-costas dela. Ela chegou a escrever uma carta uma vez. E aí nessa carta, que depois descobriu essa carta, né, muito tempo depois, ela falava que ela já tinha, né, sonhado várias vezes que o príncipe Charles ia dar um fim nela, né? E seria inclusive num acidente de carro, que é irônico, assim, triste, mas irônico. Não, eu fico até meio assim, porque, tipo, geralmente a gente faz uns vídeos mais alegres e tal, e fala dessas coisas a gente fica, tipo, num tom mais sério. É pesado. Eu até entendo um pouco, assim, né, a pressão que eu não sei até onde também, eu não entendo muito de monarquia, então eu não posso defender um lado nem outro. Mas eu vejo que o afastamento da Meghan e do Harry, por exemplo, em cima disso, né, é exatamente, acho que essa pressão que existe de você ser tolhido pra tudo. E isso é quase que uma pessoa robótica também, né? Outra coisa também é que o Harry, eu acho que ele tem muito medo do mesmo se repetir com a Meghan. E acho que é por isso que ele tem dado, tipo, um passo pra trás da monarquia, sabe? Acho que ele tem um trauma muito, muito forte do que aconteceu com a mãe. Por mais que assim, que ele na época ele seja muito pequeno, né? Toda essa história aí, ele acabou imagina, todo ano falando sobre o aniversário da Princesa Diana, todo ano revivendo tudo isso, né? Isso deve ter mexido mesmo com a cabeça do menino. E outra coisa também é que em junho de 97, apenas 2 meses antes do acidente, ela estava em um relacionamento assim público já com o Dodi Al-Fayed, que era herdeiro do ex-dono da Harrods, que é um shopping assim só de rico de Londres. E aí, assim, eu acho que o principal problema do Dodi era exatamente o de vir de uma família muçulmana, né? Esse era o grande problema, aliás. Tinha muito preconceito na família real britânica, porque, né, a Diana estava se relacionando com ele e estava trazendo a atenção que a família real britânica não estava muito querendo para o momento. Porque era toda essa tensão da mídia de saber a cada passo da Diana. Sim, e tem também a questão da criação, né? Que o Harry e o William seriam, né, introduzidos aí nesse meio, né, dessa família muçulmana e tal, junto com eles ali. Isso não era muito bem, aliás, não era nada bem visto ali pela família. E tem mais um detalhe também que a gente vai falar mais pra frente do vídeo, que olha sobre esse relacionamento dos dois, que leva a crer que sim, pode ter sido planejado o fim da Diana. Inclusive o pai do Dodi é cheio de teorias aí também. Ele é o que mais tá assim, é o que mais acredita até hoje que tudo foi uma conspiração. E é o que mais levou pra frente todos os processos e investigações. Aí em 31 de agosto de 97, o Dodi e a Diana, né, que estavam hospedados lá no Hotel Ritz, em Paris, saíam pela porta dos fundos para poder evitar quase 30 fotógrafos no local, para que pudessem entrar no carro também, né? E eles não se baterem, né, todo mundo. E aí menos de 5 minutos depois, uma Mercedes, né, colidiu contra a lateral do túnel lá da Ponte del Alma, aliás, foi à 00:23, aí no horário local, né? E aí das 14 câmeras instaladas no túnel, nenhuma conseguiu capturar o momento do acidente. Mais uma das evidências aí que levanta essas teorias. E estavam no carro o motorista, né? O guarda-costas também, da família Al-Fayed, que se chama Trevor, que foi o único sobrevivente. O Dodi e a Diana, que também chegou ela conseguiu sair com vida, né, desse acidente aí. Chegou no hospital com vida. E aí, enquanto os 2 homens faleceram no momento do acidente, ela foi a única, ela e o Trevor, na verdade, foram os únicos a conseguirem chegar até o hospital. Mas aí é assim, o que de fato aconteceu momentos antes do acidente é que é tudo muito esquisito. E vale dizer que era o motorista, né, o guarda-costas no banco do passageiro e a Diana e o Dodi no banco de trás, sem cinto. Então, e aí isso aqui é estranho, porque em algumas investigações eles falam que eles estavam sem cintos. E aí em outras investigações eles falam que não dá para concluir que eles estavam realmente sem cintos ou não. Porque assim, no momento depois que aconteceu o acidente, eles tiraram... Normalmente quando acontece um acidente, né, que assim, a polícia e os órgãos, né, que são responsáveis por isso, o que eles fazem? Eles param tudo, fecham aquele local para poder ter a investigação e tal. E nesse caso, eles limparam a área assim muito rápido. Então até a investigação atrapalhou bastante, porque você não sabia direito o que tinha acontecido, né? Porque tiraram tudo e aí eles usaram a desculpa de que era uma ponte muito movimentada e não dava para deixar
do jeito que tava, né, o acidente. Eles estavam a bordo de uma Mercedes S280 a mais de 100 km por hora também. E aí uma das justificativas para alta velocidade era a perseguição, né, dos fotógrafos que descobriram aí o carro real, né, que eles tinham usado 2 carros, um de isca e esse carro aí. E o flash das câmeras poderia atrapalhar a visão do motorista. E aí, esse carro tem história. O que aconteceu? Esse carro já foi roubado. Esse carro tinha problema mecânico. E aí depois apareceu do nada lá na concessionária, né? Que alugou esse carro pro hotel, né? Pro Ritz, que é um hotel gigantesco, aliás. Muito caro esse hotel. Tem um passado meio esquisito esse carro aí. O carro foi roubado a primeira vez. E ele foi abandonado em 94. Depois de 94, ele foi terceirizado, né, por uma empresa prestar serviço para o Ritz. E aí, pouco antes do acidente da Diana, ele foi roubado de novo e foi consertado de novo. E aí, nesse segundo conserto, a falha de acima de 80 km por hora persistiu. E provavelmente foi tipo um dos fatores de risco para o acidente. Tipo, apesar disso tudo, o próprio governo da França disse que o carro estava em excelente estado e que não foi o carro em si que foi o grande problema, né? Só que a gente tem vários também incoerências entre investigações do Reino Unido com investigação da França, que a gente vai entender mais pra frente também. Outra coisa que aconteceu é que teve uma análise posterior do acidente em que havia traços da pintura de um Fiat Uno branco na Mercedes. E aí o pai do Dodi falou que esse carro, esse Fiat Uno, teria sido usado para bloquear a passagem do túnel. Esse bloqueio teria sido feito pelo serviço de segurança, entre aspas, como ele mesmo usou, tá, gente? E esse bloqueio é o que teria causado a colisão da Mercedes. E o pior de tudo é que esse Fiat Uno nunca foi encontrado. É tudo muito estranho. O Fiat Uno não foi encontrado. Os fotógrafos, né, já que estavam cheios de paparazzi, todo mundo queria saber cadê as fotos, né, desse momento, já que se você for procurar mesmo assim, não tem foto de nada. E aí o que se conta é que os bombeiros, os policiais estavam ali, pegaram todos os filmes e só Deus sabe para onde foram parar esses filmes, que até hoje ninguém nunca encontrou. No momento do acidente eram 5 fotógrafos e aí foram, acho que, apreendidos quase 30 rolos de câmera. E aí chegaram mais 2 e também foram detidos pelos policiais, enquanto os bombeiros estavam lá retirando os corpos. E a cena do acidente também foi limpa rapidamente. E as lentes do paparazzi, normalmente, né, elas são de longo alcance, então são aquelas lentes muito, muito grandes, né? Elas têm uma distância focal muito grande. E aí imagina o que eles não conseguiram tirar ali de foto dessas coisas. O túnel tinha câmera na entrada, dentro do túnel e depois do túnel. E também nenhuma das 14 câmeras conseguiu flagrar nada. Eu tinha comentado até com o Breno que esse caso dela é muito parecido com o caso do Jeffrey Epstein, né? Pra quem assistiu aquele documentário lá da Netflix. O Jeffrey Epstein, ele teve vários casos, assim, bem pesados na vida dele. E aí ele acabou falecendo na prisão e foi a mesmíssima coisa. Era uma prisão de super segurança máxima, cheia de câmeras. E aí de repente as câmeras falharam, ninguém pegou, ninguém sabe o que aconteceu. E não tinha ninguém vendo, porque normalmente nessa prisão tem sempre um guarda ali, né, por perto ali de cada cela. Ninguém viu. Então, assim, essas teorias a gente começa a achar que é maluquice, mas... Aí começa a ver umas coincidências que talvez não sejam tão coincidências. A Diana foi retirada do carro ainda com vida e um dos bombeiros que resgatou disse que as últimas palavras dela foram: "Meu Deus, o que aconteceu?". Depois disso, ela entrou em coma, né, lá no hospital, do qual ela nunca mais acordou. A causa do falecimento dela foi uma hemorragia interna que pressionou o pulmão e também o coração. E aí a gente vai entrar nas teorias mesmo, assim, mais pesadas lá no canal do Breno. Então, se você quiser assistir o restante desse vídeo, você clica no... vai estar aparecendo aqui no fim desse vídeo, mas tem também o link aqui na descrição. Então, Breno, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, achei o máximo essa collab e continua lá no canal, hein, gente? Sim, é verdade. Então, ó, antes de você ir embora desse vídeo, deixa o seu like aqui se você não deixou lá no início do vídeo e inscreva-se no canal também para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.